Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição é o Deus que continua a estar conosco. Bom, a vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus. A sua transição aí de 3 anos e meio, no seu ministério aí, Deus revelou mais sobre quem Ele é e sobre a essência da sua missão do que em tudo o que havia feito por outros métodos nas gerações anteriores. E nós vimos lá em Colossenses 1, verso 15, 19 e 20, Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível, em quem Deus achou por bem residisse toda a plenitude, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Em Cristo, a natureza missionária de Deus foi conhecida por completo. Lá em Lucas 19, verso 10, ele diz: Jesus revelou o seguinte a sua missão, dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Deus veio a esse mundo, Cristo Jesus, Filho do Homem, como é relatado em Lucas 19, 10, ele veio buscar e salvar aí o perdido. Bom, a lição pede para a gente ler João 3,16, E como você vê o amor e a missão de Deus interagindo nesse texto. Então lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde nós encontramos o amor de Deus aqui? Ele doou o seu Filho, ele deu o seu Filho em sacrifício para salvar o perdido, não é isso? Assim como diz lá em Lucas 19, verso 10, Jesus veio, para buscar e salvar o perdido. E é exatamente isso que João 3,16 está dizendo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para trazer salvação ao perdido, para todos aqueles que estão dispostos a crer nesse Jesus. Jesus veio salvar a cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Essa é o amor que Deus tem por toda a humanidade, por todo o mundo. Ele entregou o seu Filho para salvar a humanidade. A missão de Deus era libertar o povo do pecado, libertar o povo que estava mergulhado no pecado. Essa era a missão de Cristo Jesus. E bastava que cada um de nós, toda a humanidade, aceitasse esse Cristo na sua vida, para que a pessoa pudesse ser salva. E aí vem a recompensa, a vida eterna em Cristo Jesus, não é isso? É isso que o texto de João 3,16 faz com que venhamos a pensar sobre o amor e sobre a missão que Deus colocou aí nesse verso. Pouco antes de sua última semana de vida, o destino final da humanidade estava em jogo. Os acontecimentos daqueles dias ligavam a expectativa do passado com a esperança para o futuro. Durante a Páscoa, a qual apontava para a liberdade da opressão egípcia, Jesus, o Deus encarnado, entregou a vida para nos libertar da escravidão do pecado. E Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5, 21, ele fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós não temos mérito nenhum, Através do sangue de Cristo derramado na cruz, através do sacrifício de Cristo, através da sua doação, ele como ele fala ali, ele se fez pecado por nós, ele deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos o quê? Feitos justiças de Deus, ou seja, nós somos justificados não pelos nossos méritos, nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, mas os méritos é todos de Cristo, que deu a sua vida por mim, por você. Então nada que você faça, nada que eu faça, vai trazer salvação para cada um de nós. A salvação foi dada
por Cristo na cruz, quando ele derramou o seu sangue por mim e por você. E pela graça de Cristo, pela morte de Cristo, né, mediante a nossa fé, nós somos justificados não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que deu a sua vida por mim e por você. Amém? Lá em Mateus 28, verso 18 e 20, né, que promessa encontramos aí nessa grande comissão aí, que ele fala: Jesus aproximou-se e falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual promessa encontramos nessa grande comissão, né? Que Jesus vai estar o quê? Conosco até o fim, né? E ele nos capacita, né? E nos conforta sempre, desde que nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Então, a morte de Cristo foi parte do processo de reconciliação, não o fim dele. Por sua ressurreição, Jesus venceu a morte, recebeu toda a autoridade no céu e na terra, como nós vimos lá em Mateus 28, 18. Com base nessa realidade, ele comissionou seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que hoje são seguidores dele, a fazer discípulos ao redor do mundo, com uma promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 20. Então Deus disse para mim e para você que ele vai estar conosco até o fim, né? E toda a autoridade foi dada a ele. E ele fala para a gente agora, para mim e para você: ide, fazei seguidores, fazei discípulos, né, ao redor do mundo. Então Deus diz para a gente pregar a salvação, pregar Cristo Jesus, né, que salvou a mim, a você e toda a humanidade. E agora essa missão é dada para mim e para você. E ele diz que vai estar conosco, né, até o fim, né? E ele também, aqueles que se colocam à disposição para fazer esse trabalho, né? Ele fala que ele vai nos capacitar, né? E vai trazer conforto sempre para cada um de nós. Que você e eu possamos e venhamos, né, a ide, né? Ou seja, pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, da salvação em Cristo Jesus, né? Da promessa que ele deixou para mim, para você e para toda a humanidade da vida eterna. Deus te abençoe e te dê uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.